Natsuru era sem graça, um perdedor solitário, vivendo uma vida sem diversão nenhuma, até que Deus transformou ele em uma garota. Mas dessa vez com alguns superpoderes extraordinários. A partir de agora, sua missão é conquistar todas as garotas que ele vê no mundo. No caminho para a escola, Natsuru encontrou sua paixão de longa data, Sakura. Enquanto esperavam o ônibus, Natsuru notou que sua pulseira estava brilhando. Ele de repente lembrou que seu guia espiritual de pelúcia havia dito que isso significava que ele estava prestes a se transformar em uma garota. Assim que ele estava tentando pensar em uma razão para sair antes que Sakura descobrisse, alguém disparou um tiro neles. O atirador, uma ruiva malvada, disse a Natsuru para fazer seu último desejo porque ela ia acabar com ele com um estrondo. Antes que ela pudesse disparar, Natsuru fez um truque de mágica e desapareceu quando um ônibus passou entre eles. Sakura ficou se perguntando para onde ele tinha ido, enquanto Natsuru reaparecia em outra rua passando por sua transformação. Assim que terminou de se transformar, ele continuou correndo, mas as balas da ruiva o pararam em seu caminho. Natsuru exigiu saber por que ela queria acabar com seu sonho de vida de se tornar um drag queen. A garota revelou que ambos eram campers e começou a atirar nele novamente, forçando-o a subir em um semáforo. Impressionada com sua agilidade, ela perguntou seu nome. Depois que ele se apresentou, ela disse que seu nome era Akane Mishima. Ela então mirou para atirar nele novamente, mas naquele momento, Sakura veio correndo pela rua procurando por Natsuru. Irritada pela interrupção, Akane apontou sua arma para Sakura. Isso desencadeou os poderes de controle de fogo de Natsuru, e ele lançou bolas de fogo em Akane. Depois que a fumaça se dissipou, Akane comentou que Natsuru era o tipo sóbrio, mas ele não tinha ideia do que ela quis dizer, pois ficou sonhando acordado durante a aula de alemão. Ela apontou a arma para ele novamente, mas Natsuru percebeu que o poste de semáforo estava prestes a cair sobre ela, então atirou do caminho a tempo. Ele acabou no céu ao amortecer a queda dela, tornando-se seu travesseiro inesperado. Como a forma feminina de Natsuru tinha uma estrada perfeita, se vocês sabem, pessoal, qual estrada eu estou falando, Akane se sentiu bastante confortável sobre ele. Nada contente com a situação, Natsuru se contorceu como um peixe fora d'água até finalmente sair de cima dele. Orgulhosa demais para expressar qualquer gratidão por ele tê-la salvado, ela fez questão de chutá-lo antes de sair. Assim que ela se foi, Sakura se aproximou e perguntou se ele estava bem. Envergonhado, Natsuru sorriu de forma desajeitada e saiu correndo. Mais tarde na escola, um colega de classe contou a Natsuru que uma menina estava perguntando sobre ele. Natsuru perguntou animadamente se era Sakura, mas seu amigo riu e disse que se uma das meninas populares estivesse procurando alguém como ele, os outros caras definitivamente estariam atrás dele. No entanto, seu colega que gostava de meias admitiu que se o presidente do conselho estudantil algum dia falasse com ele de maneira degradante, ele morreria feliz. Quando Natsuru finalmente saiu da sala de aula para ver quem estava procurando por ele, ficou surpreso ao encontrar uma garota tímida de cabelos castanhos e óculos esperando na frente de sua classe. Curioso, ele perguntou como ela conseguiu chegar ao lado dos meninos da escola, já que suas classes eram separadas. Ela explicou que, como bibliotecária, ela tinha um passe especial que lhe dava acesso. Quando ele perguntou seu nome, ela disse que era Mishima. Natsuru quase teve um ataque cardíaco, lutando para acreditar que a garota de boca suja que tentou eliminá-lo naquela manhã, agora estava diante dele, tímida e lutando para falar. No final, eles foram para a biblioteca, o único lugar onde meninos e meninas podiam interagir sem se meterem em confusão. Lá, Akane explicou que sempre que ela se transformava, sua personalidade também mudava. Ela se desculpou por atacá-lo e dizer todas aquelas coisas desagradáveis. Em seguida, ela mostrou a ele sua pulseira e explicou que como eles tinham a mesma cor, estavam no mesmo time. Seus inimigos tinham pulseiras vermelhas. Quando Natsuru perguntou como ela sabia disso, ela disse que seu coelho de pelúcia tinha contado tudo depois que ela se tornou uma Camphara. O coelho explicou que havia 3 tipos de armas que uma Camphara podia usar. A primeira era uma arma de fogo, que Akane usava. A segunda era mágica, conhecida como Zaber, que Natsuru usava. E a terceira era uma espada, simplesmente chamada de espada. Depois de explicar tudo, Natsuru perguntou há quanto tempo ela era uma Camfer. Ela respondeu que fazia 6 meses desde sua primeira transformação. No dia seguinte na escola, ele encontrou Akane na biblioteca e compartilhou o que Sakura havia pedido para ele fazer. Akane aconselhou-o a rejeitar seus avanços gentilmente, dizendo que era a melhor maneira de impedir que Sakura se aproximasse de sua forma feminina. Enquanto conversavam, Akane de repente se transformou e apontou sua arma para o pescoço de Natsuru. Isso o surpreendeu e enquanto tentava entender por que ela se transformou, eles foram subitamente atacados por uma arma de tipo curto. Akane disse a Natsuru para fugir, mas quando o inimigo a atacou novamente, ele voltou para salvá-la. Enquanto estava caindo, Akane mencionou que eles não sabiam a localização do inimigo, então Natsuru precisava ser a isca e atraí-los para fora. Ele seguiu o plano dela, mas o inimigo ainda mirou em Akane, que estava escondida atrás de uma estante de livros. A estante de repente quebrou, e Akane viu Sakura atrás dela, assumindo que ela era a atacante. Akane sacou sua arma e atirou em Sakura, mas Natsuru esbarrou nela, fazendo-a errar. O choque fez Sakura desmaiar, mas eles não puderam atendê-la, pois foram imediatamente atacados novamente.
Natsuru então percebeu que Sakura não era a atacante, porque eles ainda estavam sendo alvejados. O ataque parou quando o sinal da escola tocou para o início da aula. Akane foi para a aula, deixando Natsuru para cuidar de Sakura sozinho. Não é o que vocês estão pensando, pessoal, mas ele a carregou nas costas, e assim que ela fez contato, ela sentiu que estava nos braços dele. Quase pensou que estava no paraíso. Ela se perdeu nos pensamentos pervertidos dele. Ele então levou Sakura para o lado das meninas da escola e a acomodou na cama da clínica. Naquela noite, depois de chegar em casa, ele informou Harakiri sobre o camper inimigo que o havia atacado com uma bengala na escola. Ele mencionou que ela era incrivelmente forte. Natsuru então perguntou se havia algum camper masculino e Harakiri explicou que apenas mulheres poderiam ser camper. Por isso, Natsuru havia se transformado em uma garota. Isso fez Natsuru insistir que Harakiri deve ter cometido um erro ao fazer o contrato com ele. No entanto, a ameaça de um olho só explicou que era a vontade dos moderadores, e eles tinham decidido assim. Ele também informou Natsuru que se uma camper já havia aparecido, mais provavelmente seguiriam, fazendo Natsuru perceber que a camper inimiga provavelmente era uma estudante em sua escola. No dia seguinte na escola, a presidente do conselho estudantil, Shizuku, chamou Akane e Natsuru para seu escritório para perguntar a eles sobre o incidente na biblioteca. Eles disseram que não sabiam quem era o responsável e até negaram estar lá na hora. Mas Shizuku deixou claro que podia ver através de suas mentiras. Depois que eles saíram de seu escritório, Sakura os abordou e perguntou a Natsuru quando ele a apresentaria à misteriosa garota que a salvou. Sabendo que as coisas poderiam se complicar se ela descobrisse a verdade, Natsuru prometeu apresentá-las no dia seguinte, após a escola. Sakura agradeceu alegremente e foi embora, mas Natsuru não compartilhou de sua empolgação. Notando isso, Akane perguntou se ele estava bem. Em vez de responder, ele a convidou para ir à sua casa após a escola, mencionando que seus pais não estariam em casa. Eu sei, pessoal, o que vocês estão pensando. Natsuru quer se divertir a noite toda. Ao ouvir isso, Akane imaginou que eles se divertiriam muito à noite. Mais tarde, na casa de Natsuru, Akane olhou nervosamente ao redor do quarto dele. Quando ele entrou, perguntou por que ela parecia tão tensa. Claro, ela interpretou mal e entrou em pânico, caindo na cama. Deitada lá, agindo como a garota inexperiente que era, ela nervosamente pediu a Natsuru para ser gentil. Mas Natsuru, completamente alheio, não entendeu o que ela quis dizer. Ele então sentou-se ao lado dela na cama e explicou que precisava do conselho dela sobre como lidar com o pedido de Sakura. Percebendo que ele não tinha intenções românticas, Akane rapidamente saiu da cama e o repreendeu por concordar em apresentar Sakura à sua versão feminina. No entanto, sua voz interior e o coelho preto sugeriram que ele simplesmente seguisse em frente e namorasse Sakura. Akane disse para eles não colocarem essas ideias em sua cabeça, então eles sugeriram que Natsuru fizesse Sakura desgostar dele para que ela não quisesse mais conhecer sua versão feminina. O coelho preto até brincou sobre rasgar a saia de Sakura para acelerar as coisas, mas Akane rapidamente protestou, dizendo que era uma péssima ideia porque Sakura poderia realmente gostar desse tipo de comportamento rude. Isso fez Natsuru perguntar se Akane gostava desse tipo de coisa. Mas em vez de uma resposta direta, ela corou intensamente e disse que dependia da situação. No dia seguinte, depois da escola, Natsuru estava tentando evitar encontrar Sakura, mas Akane o incentivou e disse para ele fazer a dança boba que tinham sugerido no dia anterior. Ela então se transformou na sua forma camper para ajudar Natsuru a se transformar, já que ele ainda não conseguia controlar isso sozinho. Quando sua transformação estava completa, ela o despachou com um tapa brincalhão no traseiro e lembrou-o de fazer o seu melhor para fazer Sakura odiá-lo. Quando Sakura notou Natsuru, ela agradeceu por salvá-la e se apresentou como Kaede Sakura. Sem pensar, Natsuru soltou seu nome verdadeiro, e Sakura apontou que ele tinha o mesmo nome de seu amigo de infância. Natsuru sentiu uma onda de felicidade por ela considerá-lo seu amigo, mas rapidamente começou a entrar em pânico porque ele tinha revelado seu nome verdadeiro. Sakura então pediu para ele acompanhá-la até o telhado e, quando chegaram lá, ela confessou que não conseguia parar de pensar nele desde o primeiro dia em que o viu. Isso fez Natsuru sorrir como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Após sua confissão, Sakura se virou para ele e ousadamente perguntou se ele gostaria de sair com ela. Natsuru apenas ficou lá paralisado até que seu coração começou a bater como um cavalo galopante. Com medo de dizer algo estúpido, ele se desculpou e correu para encontrar Akane, que estava observando-os da escada. Uma vez atrás da porta fechada, Natsuru começou a surtar e perguntou a Akane o que ele deveria fazer. Como ela estava em sua forma de camper, ela sacou sua arma e disse que iria enfrentar Sakura. Natsuru imediatamente usou seu corpo para bloquear a porta, insistindo que ele mesmo voltaria para Sakura. Akane lhe disse para fazer a dança boba e acabar logo com isso. Sentindo-se desanimado, Natsuru voltou para o telhado e se fez de bobo dançando, apenas para perceber que era Shizuku quem estava lá, em vez de Sakura. Quando ele perguntou onde Sakura estava, Shizuku disse que ela tinha saído há 1 minuto. Natsuru, o idiota desatento, não achou estranho que não a tivesse visto sair. Shizuku então o chamou pelo nome verdadeiro, o que o surpreendeu. Ela pediu para ele não surtar e revelou que também era uma camper, antes de mostrar a ele sua pulseira vermelha e se transformar bem diante dos seus olhos.
Akane rapidamente se juntou a Natsuru, enquanto ele estupidamente perguntava a Shizuko se ela tinha sido quem os atacou na biblioteca. Shizuko respondeu gentilmente a ele e admitiu que sim, mas só parou porque não queria se atrasar para a aula. Eles logo foram interrompidos pelo mensageiro de Shizuko, que os avisou para não subestimá-la. Shizuko revelou que tinha conseguido a boneca de Sakura, o que fez Natsuru perceber que todos que receberam uma boneca de Sakura se tornaram um Kampfer. De repente, Shizuko atacou-os, forçando-os a correr para dentro do prédio da escola. Ela estava logo atrás deles, e logo os encurralou. Decidindo parar de correr e enfrentá-la, Natsuru lançou uma bola de fogo em Shizuko, mas ela facilmente a cortou ao meio e tentou atacar novamente. Natsuru disse a Akane para manter Shizuko ocupada, enquanto ele pensava em um plano para derrubá-la. Akane fez como ele pediu, e justo quando parecia que ela estava prestes a perder, o alarme de incêndio disparou e os sprinklers de água foram ativados. Isso pegou Shizuko de surpresa, permitindo que Akane a derrubasse. No entanto, quando Akane tentou atirar nela, Natsuru a impediu. Akane ficou furiosa por ele não ter deixado ela acabar com Shizuko, mas ele explicou que fez isso para garantir a segurança de Sakura. Shizuko concordou em se manter afastada de Sakura se a deixassem ir. Antes de sair, ela disse a eles que queria entender por que Kampfer lutava. No dia seguinte, Akane encontrou Natsuru do lado de fora dos portões da escola e informou que Shizuko queria vê-los. Quando chegaram ao escritório dela, Shizuko lhes disse que estava transferindo Natsuru para o lado das meninas da escola, porque a notícia sobre sua versão feminina havia se espalhado como fogo e ela não queria levantar suspeitas. No dia seguinte, Natsuru começou as aulas no lado das meninas e ficou surpreso ao descobrir que Akane estava em sua turma. Isso o fez se perguntar quais truques Shizuko tinha na manga. Assim que Akane estava prestes a sugerir que Natsuru sentasse ao seu lado, os colegas de classe restantes a atropelaram e se aglomeraram em torno de Natsuru. A representante de classe se apresentou a Natsuru e disse que ele se sentaria ao lado dela. Enquanto a representante de classe e outra garota conversavam com ele, Sakura de repente entrou na sala e anunciou que Shizuko a havia nomeado como guia de Natsuru. Ela então o puxou para fora da sala de aula. Uma vez que estavam longe o suficiente, Sakura admitiu que havia mentido sobre ser nomeada como guia dele porque queria passar um tempo sozinha com ele. Ela então o abraçou e olhou para ele com olhos de cachorro pidão, declarando seu amor por ele. Naquele momento, Natsuru percebeu que sua pulseira estava brilhando e fugiu dela porque não queria que ela descobrisse seu segredo. Em seu estado de pânico, Natsuru correu para o telhado, mas para sua surpresa, Akane. Ele não voltou a ser menino. Quando ele percebeu que Akane o havia seguido, ele agradeceu por ajudá-lo. Ela agarrou sua gola e o repreendeu, dizendo que nada disso teria acontecido se ele não tivesse seguido a Sakura, que rouba namorados. Ela também lhe disse que da próxima vez que sua pulseira brilhasse, ele deveria correr para a biblioteca, pois era o único lugar onde meninos e meninas poderiam ficar juntos durante o almoço. Durante o almoço, todos os seus colegas de classe olhavam para ele como se ele fosse um brinquedo novo e brilhante, até que a representante de classe e sua ajudante vieram falar com ele sobre uma sessão de fotos. Enquanto eles estavam conversando, Akane, uma representante do jornal da escola, apareceu para levar Natsuru ao clube de imprensa para uma entrevista. No clube de imprensa, ela tentou fazer com que ele revelasse segredos sobre si mesmo, mas Natsuru resistiu. Mais tarde, de volta à aula, o representante da turma fez Natsuru tirar fotos e dar autógrafos para os alunos enquanto eles arrecadavam dinheiro deles. Após algumas horas disso, Natsuru conseguiu escapar e foi para casa, onde reclamou com Harakiri sobre seus problemas como garota. Enquanto eles conversavam, a campainha tocou e, quando ele abriu a porta, viu que era Akane que havia trazido o bolo. Ele a convidou para entrar e, enquanto comiam o bolo, Natsuru continuou falando sobre Sakura, o que irritou Akane. Harakiri, que estava relaxando na lata de lixo com o coelhinho preto, disse a ela para não ficar irritada porque não era culpa do Natsuru ser tão denso. No dia seguinte na escola, o representante de classe do Natsuru e suas amigas tentaram envolvê-lo em mais uma de suas tramas, mas Sakura interveio e o salvou de suas garras. Ela o levou para o refeitório e enquanto comiam, Shizuko se juntou a eles. Sakura, pensando que não se conheciam, apresentou Shizuko a Natsuru. Shizuko entrou na brincadeira dizendo que tinha ouvido falar dele por todos os rumores que circulavam, especialmente um sobre ele namorando um garoto com o mesmo nome. Assim que Sakura ouviu isso, saiu correndo do refeitório, deixando Natsuru para repreender Shizuko por enganá-la. Shizuko explicou que disse tudo aquilo para salvá-lo de se meter em mais problemas. Quase imediatamente, um grupo de garotas o cercou, exigindo saber se o que Shizuko havia dito era verdade. Natsuru não conseguiu responder porque sua pulseira começou a brilhar. Ele conseguiu escapar da multidão caótica e chegou à biblioteca a tempo de voltar a ser menino. Akane o encontrou lá e o repreendeu por deixar Shizuko espalhar aqueles boatos sobre ele. No meio da repreensão, ela acidentalmente caiu em cima dele. Antes que pudesse se levantar, Sakura os encontrou e acusou Natsuru de trair sua forma feminina. Ela então declarou que iria tirar sua forma feminina dele.
No dia seguinte na escola, Natsuru se pegou perdido em pensamentos durante a aula, tentando descobrir como se reconciliar com Sakura. Ele não conseguia parar de repassar as palavras dela do chat na biblioteca do dia anterior. Seu fluxo de pensamento foi abruptamente interrompido quando Higashida apareceu e perguntou por que ele parecia que seu mundo estava desmoronando. Natsuru quase saltou de susto, não tendo visto Higashida se aproximar silenciosamente. Ignorando a reação surpresa de Natsuru, Higashida começou animadamente a falar sobre o próximo festival cultural da escola. Ele estava vibrando de empolgação, especialmente porque era a única época do ano em que todos os alunos de ambas as partes da escola podiam se misturar livremente. Higashida estava particularmente animado com o concurso de beleza, aguardando ansiosamente agora que um dos 3 maiores ídolos da escola estava pronto para competir. Natsuru ficou inicialmente confuso com o entusiasmo de Higashida até que viu o jornal da escola. Ele rapidamente pegou o papel e correu para o escritório de Shizuko. Quando chegou lá, ele já havia se transformado em sua forma feminina. Ele então perguntou a Shizuko por que ela estava fazendo ele participar do concurso de beleza. Ela respondeu que estava apenas dando aos alunos o que eles queriam. Natsuru apontou que ela estava apenas o usando para seu próprio benefício e implorou a ela que reconsiderasse sua participação porque ele não gostava de se destacar. Shizuko disse que encontraria um substituto para ele com a condição de que ele a fizesse se sentir bem. Natsuru gritou surpreso. Mas acabou que tudo o que ela queria era uma massagem, que ele nem sabia fazer direito. Shizuko disse que ele era um massagista terrível, e Natsuru argumentou que não era culpa dele que os ombros dela estivessem tão rígidos. Ela explicou que era porque tinha muitas responsabilidades como estudante comum e como presidente do conselho estudantil. Natsuru disse a ela para parar de fingir porque, como presidente do conselho estudantil, ela tinha mais liberdade para fazer o que quisesse. Shizuko admitiu que quando era criança queria se tornar comediante, mas como era ruim em falar em público, deixou esses sonhos de lado. Ela então pediu a Natsuru para continuar a massagem, o que ele fez. Quando Natsuru percebeu o que estava fazendo, ele rapidamente se afastou e perguntou por que ela tinha se virado para encará-lo desde o início. Shizuko ignorou sua pergunta e agradeceu pela massagem. Ele então perguntou se poderia desistir da competição. Em vez de responder, ela pediu para ele fechar os olhos. Quando ele os abriu novamente, viu que ela estava tentando beijá-lo. Natsuru tentou escapar, mas ela segurou firme até que Akane entrou com armas em punho. Shizuko imediatamente se transformou e disse a Akane para não entender errado, eles estavam apenas discutindo o concurso de beleza. Akane não acreditou e acusou Shizuko de aproveitar-se de Natsuru. Shizuko perguntou como Akane sabia que não era consensual. Akane riu, dizendo que o dia em que Natsuru desse em cima de uma garota seria o dia em que alienígenas invadiriam a Terra. Shizuko insistiu que Natsuru a havia tocado inapropriadamente, o que só deixou Akane mais irritada. Quando Akane se preparou para atirar, Shizuko passou por ela, dizendo que tinha aulas para assistir. Ela disse a Natsuru que estava ansiosa pelo concurso. Ele a lembrou sobre a promessa de encontrar um substituto. Shizuko disse que o acordo estava cancelado, já que o parceiro dele havia danificado seu escritório, e pediu que ele viesse em sua forma masculina na próxima vez. Naquela noite na casa de Natsuru, ele e Akane contaram a Harakiri Tora e ao Coelhinho Preto sobre a participação de Natsuru no concurso de beleza. Os 2 bichos de pelúcia caíram na gargalhada e garantiram provocá-lo sempre que possível, então Natsuru os jogou no lixo. Akane pediu desculpas por colocá-lo em uma situação difícil, mas ele a tranquilizou dizendo que não foi culpa dela, já que estavam lidando com uma vilã astuta. Ele então perguntou o que poderia fazer para melhorar seu desempenho e Akane sugeriu cantar uma música. Os peluches intervieram, dizendo que ele precisava de uma fantasia e roupa interior combinando, mas Natsuru argumentou que era desnecessário porque sua roupa interior se transformava com seu corpo. Quando o provocaram por lutar sem roupa interior, Natsuru pediu a Akane para ir às compras com ele, e ela concordou. Naquele fim de semana, Natsuru encontrou Akane na cidade, surpreendendo-a por estar em sua forma feminina. Ele explicou que acordou assim. Ela sugeriu que eles comprassem uma roupa e uma roupa íntima, combinando antes de praticar o canto dele em um lugar de karaokê. Na loja de lingerie, Natsuru ficou impressionado com a variedade de itens e deixou Akane escolher sua roupa. Enquanto passeava, ele encontrou Shizuko, que perguntou se ele e Akane estavam em um encontro. Akane estava prestes a concordar, mas Natsuru rapidamente esclareceu que eles estavam apenas fazendo compras para acabar com as fantasias de Akane. Ele então disse a Shizuko que, por ela estar o obrigando a participar do concurso, ele teve que gastar dinheiro em coisas que não precisava. De uma rara bondade de seu coração frio, Shizuko ofereceu ajuda a Natsuru para encontrar algo acessível, já que ele era tão pobre quanto seu ex. Mas Akane insistiu em lidar com isso sozinha. Shizuko observou que seria melhor se ela ajudasse porque ela e Akane tinham o mesmo tamanho de peito, implicando indiretamente que Akane tinha ativos de tamanho médio. Apesar disso, Akane persistiu e escolheu um sutiã para Natsuru experimentar. Quando entraram no vestiário, Natsuru quase sufocou de tão apertado que estava. Shizuko então entrou com um tamanho maior e se ofereceu para ajudá-lo a vesti-lo. Natsuru ficou muito envergonhado para expor seu peito e recusou a oferta dela a princípio. Shizuko apontou que ele talvez não soubesse como usá-lo corretamente e até começou a desabotoar a camisa para mostrar a ele.
Eu sei o que vocês estão pensando, então me digam nos comentários o que acham disso, fazendo Natsuru entrar em pânico. Akane, que estava parada tranquilamente como um NPC, então entrou e disse que também demonstraria como fazer isso. Antes que Natsuru pudesse impedi-las, tanto Shizuko quanto Akane tiraram as camisas, se expondo no vestiário. Do lado de fora da loja, Shizuko provocou Natsuru sobre como ele agiu na loja e perguntou para onde eles iriam a seguir. Quando Natsuru e Akane perguntaram se ela planejava acompanhá-los para pegá-los de surpresa, Shizuko garantiu que não estava interessada em uma briga e mencionou que tinha uma surpresa para eles. A surpresa acabou sendo Sakura, que Shizuko tinha chamado e convidado para se juntar a eles. No karaokê, Sakura agradeceu a Shizuko por convidá-la, mas Shizuko apontou que foi ideia do Natsuru, então Sakura agradeceu a ele. Ela então colocou o livro de músicas no colo dele, pedindo para ele escolher uma música porque queria ouvi-lo cantar. Shizuko acrescentou que estava animada para ouvir a voz fofa dele, fazendo Natsuru estremecer. Sakura, sem entender por que ele estava agindo daquela maneira, sugeriu cantar um dueto com ele, mas Akane insistiu que ela era quem cantaria com ele. As duas garotas começaram a discutir como um casal de velhos, até que Shizuko sugeriu que cada uma fizesse uma apresentação solo, e Natsuru escolheria a melhor cantora para um dueto. As garotas concordaram, com Shizuko cantando primeiro, seguida por Sakura e depois Akane. Enquanto elas cantavam, a mente de Natsuru vagou para um cartão postal de Mikoto. Nele, ela mencionava cantar para os locais, o que o lembrou de suas sessões de karaokê, onde ela sempre tentava superar o baixo. Seus pensamentos foram interrompidos quando as garotas terminaram de cantar e pediram para ele escolher a melhor entre elas. No entanto, não querendo ser o estopim para um conflito, Natsuru declarou que todos eram tão talentosos que ele não poderia escolher um favorito. Shizuko então se desculpou para fazer uma ligação e Akane disse que precisava usar o banheiro, deixando Natsuru sozinho com Sakura. Aproveitando o momento, Sakura perguntou a Natsuru qual era a resposta dele para a pergunta anterior. Infelizmente, sua pulseira começou a piscar naquele momento, sinalizando uma transformação iminente. Natsuru rapidamente saiu correndo da sala e segurou a porta fechada para impedir que Sakura o seguisse. Ela tentou abrir, mas ele segurou firme até que Shizuko o encontrou no corredor. Ele implorou para que ela se transformasse para ajudá-lo a permanecer em sua forma feminina, e ela concordou. Uma vez certo de que não reverteria, Natsuru soltou a porta e caiu no chão assim que Sakura conseguiu abri-la. Nesse momento, Akane voltou do banheiro e, ao ver a cena, exigiu saber o que estava acontecendo. De volta à sala de karaokê, Akane repreendeu Sakura por tentar pressionar Natsuru a tomar uma decisão quando estavam sozinhos. Sakura retrucou que Akane não tinha o direito de ser ciumenta, mas Akane insistiu que estava apenas protegendo Natsuru de seu comportamento agressivo porque eram amigas. Após a declaração de Akane, Sakura anunciou que também participaria do concurso de beleza e confessaria seus sentimentos por Natsuru no palco. Akane tentou suprimir seu ciúme e então declarou que ela também entraria no concurso para proteger Natsuru de Sakura. Assim que Natsuru estava prestes a dizer a eles que estavam exagerando, Shizuko disse que também participaria do concurso, explicando que, como uma das principais idols da escola, ela não poderia ficar de fora agora que eles estavam participando. Na semana seguinte, houve muitos preparativos para o festival cultural. Os colegas de Natsuru organizaram planos para ajudar ele e Akane a se prepararem para o concurso de beleza. Natsuru tentou recusar a ajuda deles, mas eles insistiram, argumentando que, como estavam competindo contra Shizuko e Sakura, precisavam estar no seu melhor. Antes que elas soubessem o que estava acontecendo, as garotas já tinham tirado seus uniformes e estavam em roupas diferentes para que Ti pudesse tirar fotos. Quando terminaram, a representante da classe as levou para um vestiário privado e pediu que se trocassem novamente para seus uniformes. Dentro do vestiário, Akane ficou nervosa porque não queria mostrar seu corpo a Natsuru naquele momento. Ele garantiu a ela que era um cavalheiro e prometeu olhar para o outro lado enquanto eles trocavam de roupa. Enquanto trocavam de roupa, não faziam ideia de que estavam sendo filmados através das cortinas frágeis por Ti e o vice-representante da turma, que planejavam vender as imagens para os fanáticos por moda da escola. Enquanto isso, no vestiário, Natsuru pediu a Akane para tentar se dar bem com Sakura, mas Akane riu e disse que não tinha interesse, fazendo Natsuru se perguntar por que ela não gostava tanto de Sakura. Nesse momento, Sakura entrou de repente e exigiu saber por que eles estavam sozinhos juntos. Akane rapidamente protegeu Natsuru e disse a Sakura para parar de agir como uma perseguidora louca. Ela argumentou que não havia problema em eles compartilharem um vestiário, mas Sakura insistiu em se juntar a eles. Akane lembrou-a de que ela não fazia parte da turma, então não poderia usar a sala, causando Sakura a acusá-la de ser um obstáculo. Frustrada, Akane disse diretamente a Sakura para parar de agir desesperada e ir encontrar outra pessoa interessada nela. Sakura insistiu que poderia conquistar o coração de Natsuru, mas Akane retrucou que Natsuru não estava interessado em garotas. Isso foi demais para Sakura, que saiu correndo em lágrimas, deixando Akane para tranquilizar Natsuru de que ela sempre o protegeria. Mais tarde naquela noite, Natsuru encontrou Sakura no caminho de casa, mas ela o ignorou e continuou andando.
Cansado do silêncio desconfortável, ele tentou iniciar uma conversa. Quando ela finalmente se virou para ele, ele percebeu que ela tinha chorado. Ele imediatamente começou a entrar em pânico, mas ela o assegurou que era porque se lembrara de algo desagradável. Ela também mencionou que seu dia tinha sido arruinado porque Akane não a havia permitido passar tempo com a Natsuru feminina. Quando ela perguntou se Akane tinha sentimentos românticos por Natsuru, ele explicou que eles eram apenas amigos e que Akane estava apenas tentando protegê-la. Ele acrescentou que a Natsuru feminina estava confusa porque nunca tinha experimentado uma garota tentando se aproximar dela antes e pediu a Sakura para ter paciência. Mesmo enquanto ele dizia isso, ele sentia que soava absurdo, mas Sakura agradeceu a ele por sua bondade e disse que conversar com ele a fazia se sentir melhor. No entanto, ela também lhe disse que não estava desistindo e faria de tudo para conquistar Natsuru, recusando-se a perder para alguém como ele. Depois que ela saiu, Natsuru notou Shizuko sentada em uma cerca nas proximidades. Quando ele perguntou por que ela estava ouvindo a conversa deles, ela alegou que estava preocupada com Sakura. Natsuru disse a ela para parar de fingir se importar, acusando-a de ser uma pessoa enganosa que os colocou em uma situação difícil. Ele exigiu saber quais eram suas verdadeiras intenções. Mas em vez de dar uma resposta clara, ela começou a falar para ele sobre crianças se envolvendo em assuntos além de sua compreensão. O dia do festival finalmente havia chegado e enquanto os alunos estavam se divertindo, Natsuru fez seu caminho até o vestiário para o concurso de beleza. Assim que ele abriu a porta, ficou pasmo ao ver Sakura no meio da sala, vestida com um vestido de noiva. Ele ficou tão encantado com sua aparência que começou a imaginar o casamento deles, até que ela perguntou se estava bonita. Quando ele confirmou que sim, ela o agradeceu pelo elogio. Mas antes que ela pudesse dizer mais, Akane anunciou que os participantes que estavam prontos deveriam ir para a sala de espera. Sakura acusou Akane de tentar interferir novamente, e Akane lembrou-a de que havia prometido proteger Natsuru dela. Sakura disse a Natsuru que falaria com ele mais tarde, enquanto Akane disse que estaria esperando. Depois que as meninas saíram, Natsuru sentou-se em um banco perto da porta. Ele quase deu um pulo quando Shizuko de repente falou ao seu lado. Ele perguntou por que ela gostava de surpreender as pessoas, mas ela ignorou a pergunta e perguntou o que ele planejava fazer sobre Akane e Sakura. Natsuru admitiu que não fazia ideia, então Shizuko disse a ele que, se as coisas saíssem do controle, ela garantiria que as duas garotas assumissem a responsabilidade por suas ações. Então Shizuko se levantou e disse que precisava trocar de roupa, levando Natsuru a se levantar para sair, embora ela tenha dito que ele poderia ficar se quisesse. Depois, os estudantes se reuniram para assistir ao concurso de beleza, e Natsuru foi o primeiro concorrente chamado ao palco. Quando ele entrou, a plateia explodiu de empolgação por causa de sua roupa estilosa. O mestre de cerimônias pediu para ele se apresentar, mas ele não tinha preparado nada, então ele pensou em usar sua magia de fogo. Naquele momento, o apresentador anunciou que o uso de fogo estava proibido, deixando Natsuru parado ali, sem saber o que fazer. Naquele instante, bonecos foram jogados no público e o apresentador anunciou a entrada de Sakura. Quando ela entrou no palco graciosamente, a multidão aplaudiu com entusiasmo. Ela parou ao lado de Natsuru e começou a falar, fazendo-o perceber que ela o havia incorporado em sua apresentação. O apresentador, assumindo o papel de narrador, adicionou mais contexto à sua apresentação. Depois de um tempo, Sakura se inclinou para beijar Natsuru e ele quase retribuiu, mas Akane interrompeu bem a tempo. Como Akane apareceu em sua forma Kanpar, o mestre de cerimônias anunciou que ela havia oficialmente desistido do concurso. Akane apontou sua arma para Sakura, dizendo para ela se afastar. Natsuru rapidamente protegeu Sakura, tentando argumentar com Akane, mas isso só a deixou mais irritada, levando-a a começar a atirar. Reagindo rapidamente, Natsuru ergueu Sakura em um bridal carry e desviou das balas. O MC e o público acharam que fazia parte da performance, então o MC adicionou uma narração dramática. Depois de colocar Sakura no chão, Natsuru disse a Akane que ela estava agindo de forma irracional e pediu que ela guardasse a arma. Em vez disso, Akane atirou nas pernas dele, fazendo-o cair sobre ela. O público começou a torcer para que eles se beijassem ao se encontrarem em uma situação comprometedora. Apavorada, Akane empurrou Natsuru para longe, rasgando suas roupas e expondo-o brevemente à multidão. Enquanto todos estavam distraídos pela exposição acidental de Natsuru, Akane se aproximou de Sakura com sua arma em punho. Antes que ela pudesse atirar, Shizuko interveio, derrubando a arma da mão de Akane com sua lâmina e jogando sua capa para cobrir Natsuru. Sakura continuou com sua atuação, incorporando Shizuko, mas Akane se recusou a cooperar. Ela pegou sua arma e atirou em Shizuko, que habilidosamente defletiu as balas com sua lâmina. Determinada a parar o caos, Shizuko rapidamente desarmou Akane e subjugou todos os três com golpes precisos de sua lâmina, encerrando a cena caótica e restaurando a ordem. Mais tarde, Natsuru acordou na sala de troca de volta em sua forma usual e viu Shizuko sentada ao seu lado. Ele perguntou se ela o tinha vestido, mas ela apenas o provocou, o que o fez se perguntar se ela tinha orquestrado sua participação no concurso para envergonhá-lo. Shizuko o tranquilizou dizendo que interveio porque sabia que ele não poderia ter parado Akane sozinho. Sentindo-se um pouco envergonhado, ele a agradeceu por sua ajuda. Ela respondeu que o agradecimento dele não era suficiente.
Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela se inclinou e o beijou. Depois que ela se afastou, Natsuru ficou imóvel de choque por alguns momentos. Shizuko levantou-se e disse a ele que da próxima vez que se beijassem seria mais devagar, mas ela avisou para ele não deixar Akane descobrir. Quando ele ingenuamente perguntou por que tinha que ser um segredo, Shizuko perguntou se ele estava pronto para enfrentar as consequências em outro mundo. Enquanto isso, Mikoto saiu do prédio da escola, resmungando por não conseguir encontrar Natsuru. Ela notou um cachorro de pelúcia deitado no chão e decidiu levá-lo para casa. Na manhã seguinte, Natsuru teve um sonho em que estava beijando Sakura, mas ela de repente se transformou em Shizuko, despertando-o abruptamente. Harakiri Tora, que estava dormindo ao lado dele, reclamou que Natsuru havia estragado o sonho mais erótico que ele já teve. Ignorando o bicho de pelúcia rude, Natsuru começou a puxar seu enchimento de frustração. Ele sentiu o cheiro de curry e olhou pela janela para ver se vinha da casa do vizinho. Nesse momento, ouviu uma batida na porta. Quando a abriu, ficou surpreso ao ver Mikoto vestindo apenas um avental, segurando um prato de comida. Ela entrou dizendo que não conseguiu encontrá-lo na escola no dia anterior, então veio para a casa dele. Natsuru perguntou como ela tinha entrado sem uma chave, e ela confessou ter arrombado a fechadura. Ele então perguntou sobre suas roupas desaparecidas. Mikoto olhou para seu avental e disse que não se preocupou com isso porque não tinha certeza se ele queria comer o curry ou ela. Natsuru ficou chocado com sua ousadia, então rapidamente tirou a camisa do pijama e entregou a ela, tentando cobri-la. Mais tarde naquela manhã, enquanto esperava no ponto de ônibus, Natsuru não percebeu Akane observando-os até Mikoto apontá-la. Uma vez que Akane percebeu que tinha sido vista, ela se aproximou. Quando Natsuru cumprimentou Akane pelo nome, Mikoto perguntou como ela estava. Surpresa, Natsuru perguntou se elas se conheciam, e Mikoto explicou que costumavam ser vizinhas. Akane então perguntou a Mikoto como ela conhecia Natsuru. Mikoto disse que eles eram amigos desde a infância e faziam tudo juntos. Quando ela mencionou que tomaram café da manhã juntos, o rosto de Akane ficou vermelho de ciúmes, e ela rapidamente se afastou, murmurando que tinha outro lugar para ir antes de sair correndo. Vendo a reação de Akane, Mikoto perguntou a Natsuru se ele estava em um relacionamento com Akane, mas ele negou, dizendo que eram apenas amigos. Ainda desconfiada, ela perguntou se os rumores sobre ele estar envolvido com a Natsuru feminina eram verdadeiros. Natsuru assegurou que era tudo fofoca e pediu para ela não acreditar em tudo que lia. Finalmente, Mikoto perguntou se ele tinha alguma ligação com Sakura. Em vez de negar, ele corou profundamente. Zombando dele sobre a paixão por Sakura, Mikoto disse que sempre estaria lá para consolá-lo se Sakura o rejeitasse. Enquanto conversavam, a pulseira de Natsuru começou a brilhar. Ele rapidamente inventou uma desculpa e saiu correndo antes que ela pudesse mostrar o cachorro de pelúcia que havia encontrado. Após se transformar, Natsuru seguiu para a escola. Antes que pudesse chegar à entrada, foi interceptado pelo trio, que o viu como sua grande oportunidade. Eles lembraram-no de que o festival não tinha acabado e insistiram para que ele participasse da atividade da turma. Então o arrastaram para a sala de aula, que tinha sido transformada em um maid café, e o apertaram em uma roupa de empregada muito justa. Natsuru resmungou que estavam explorando ele para benefício próprio, mas insistiram que era para o sucesso da turma. Como empregada, seu trabalho era servir os clientes, e seu primeiro cliente foi Higashida, que tentou persuadi-lo a fazer uma sessão de fotos. Naquele momento, Kiki apareceu com uma lista de preços para fotos de Natsuru, enquanto o vice-representante de classe entregava-lhe uma xícara de café. Após Higashida dar um gole, cuspiu e saiu correndo porque algo desagradável havia sido adicionado. Depois, informaram Natsuru que um cliente muito importante estava chegando, alguém que estava pagando muito, e ele tinha que atendê-lo. Para sua surpresa, o VIP era Shizuko. Depois de servir café para ela, ela pediu a Natsuru que se sentasse com ela. Ele recusou inicialmente, mas Shizuko reclamou que ele não estava atendendo às necessidades de sua mestra. Então as garotas fizeram com que ele se sentasse. Sozinha com ela, Shizuko revelou que havia um novo Kenfer, embora ela ainda não o tivesse visto e não soubesse se era um aliado ou inimigo. Ela também mencionou que estava considerando a teoria de que todas as bonecas que Sakura distribuiu eram mensageiras para os moderadores. Natsuru argumentou que Sakura não poderia ser a criadora de novos Kenfer, mas Shizuko disse que ainda não estava descartando a possibilidade. Assim que Shizuko terminou de mencionar que tinha convidado Sakura, Sakura entrou no café e imediatamente começou a elogiar a roupa de Natsuru. Ela não conseguia parar de elogiar o quanto Natsuru estava perfeito, e Shizuko concordou, sugerindo que ele seria ainda mais impressionante se pudesse fazer truques de magia com fogo, o que deixou Natsuru cauteloso com as intenções dela. Quando a conversa mudou para as bonecas, Sakura disse que as amava por seus designs únicos. Depois de algum tempo, Shizuko disse a Sakura que, como Natsuru estava desempenhando o papel de empregada deles por um dia, ela poderia pedir que ele fizesse qualquer coisa. Sakura começou a pensar no que pedir, mas Shizuko interrompeu, sugerindo que ela pedisse um beijo, e até insinuou encontrar uma sala privada, aludindo ao beijo que compartilharam no camarim mais cedo. Sakura se inclinou para beijar Natsuru, mas ele rapidamente se afastou e pediu que ela escolhesse outra coisa. Sakura concordou e pediu que ele passasse o dia com ela.
Eles aproveitaram o festival, visitando várias barracas e experimentando diferentes jogos. Depois de pegarem um sorvete, Sakura se desculpou para falar com uma amiga. Enquanto Natsuru esperava, ele notou uma garota observando-o de perto. No entanto, ele não pensou muito nela, pois Sakura o chamou de dentro da casa mal assombrada. Ela segurou sua mão firmemente, dizendo para ele não soltar, tratando-o como se fosse facilmente assustado. Enquanto caminhavam pelos corredores sombrios, alguém começou a jogar objetos em Natsuru, mas ele conseguiu desviar de todos. Quando finalmente identificou a agressora, percebeu que ela usava uma pulseira vermelha e saiu em seu encalço, deixando Sakura para trás. A perseguição levou-o para fora do edifício da escola, e quando Natsuru o alcançou, a garota o atacou com uma espada. Enquanto ele desviava dos golpes dela, ela se gabava de suas inúmeras habilidades adquiridas ao viajar pelo mundo, tornando impossível a fuga para ele. Reconhecendo a garota como Mikoto, Natsuru tentou argumentar com ela, mas foi ignorado. Nesse momento, Akane apareceu, salvando Natsuru antes que Mikoto pudesse dar um golpe crítico. Akane disse a Mikoto que ela teria que passar por ela primeiro para alcançar Natsuru. Em seguida, ela largou Natsuru e se lançou contra Mikoto. Em uma tentativa desesperada de parar a luta, Natsuru usou uma bola de fogo para separá-las e implorou para Mikoto se acalmar. Mikoto ficou surpresa por ele saber sua identidade. Antes que pudesse responder, Shizuku chegou e usou as correntes em sua adaga para prender Mikoto. Ela ordenou que Akane e Natsuru voltassem às suas formas normais. Elas obedeceram, e Mikoto desmaiou de choque ao perceber que estava lutando contra Natsuru o tempo todo. Mais tarde, os três estavam diante de Shizuku em seu escritório. Mikoto provocou Natsuru por ser um Kampfer antes de perguntar a Shizuku por que ela havia interrompido a luta quando estavam em times opostos. Shizuku explicou que haviam chamado uma trégua temporária porque havia algo que ela precisava investigar. Então, lembrou Natsuru que ele havia deixado Sakura sozinha, então ele foi procurá-la e a encontrou no telhado. Natsuru pediu desculpas por deixá-la abruptamente e explicou que tinha um assunto urgente para resolver. Sakura disse a ele que, para compensá-la, ele tinha que passar a noite na casa dela. Na manhã seguinte, Harakiri observou enquanto Natsuru se vestia e perguntou se ele finalmente iria transar. Natsuru explicou que Sakura havia convidado sua versão feminina para passar a noite na casa dela. Ele perguntou por que eles estavam lá, e eles disseram que iriam acompanhá-lo até a casa da Sakura. Percebendo que não poderia convencê-los do contrário, ele cedeu, e os três partiram juntos. Enquanto caminhavam para a casa da Sakura, Akane reclamou que Sakura queria que Natsuru viesse sozinho para desenvolver um plano com ele. No entanto, Natsuru estava mais interessado no que Shizuku estava planejando. Ela disse a ele que havia algo que precisava verificar, e que só poderia fazer isso na casa de Sakura. Quando chegaram, Sakura não ficou muito animada em ver Akane, mas não demonstrou e os recebeu bem. Eles ficaram surpresos ao ver que a casa dela estava cheia daquelas bonecas estranhas. Depois de oferecer bebidas, Sakura sugeriu que jogassem um jogo. Quando ela se ofereceu para demonstrar como era jogado, Akane a interrompeu, dizendo que não era necessário. Eles começaram a jogar e Akane e Shizuku acabaram emparelhadas tendo que mastigar um palito de doce. Akane estava hesitante, mas Sakura insistiu que ela não podia desistir. Akane colocou o doce na boca e Shizuku pegou a outra ponta. Eles mastigaram lentamente até que Shizuku puxou o doce para baixo, beijando Akane quando seus lábios se encontraram. Após o beijo, Sakura queria que Natsuru compartilhasse um pirulito com ela, mas Akane insistiu que eles tinham que seguir as regras e esperar pela vez de serem pareados. Na próxima rodada, Natsuru foi emparelhado com Akane novamente. Enquanto mordiscavam o doce, Natsuru deliberadamente o quebrou para não precisar beijá-la. Akane perguntou a motivo, e ele explicou que seria melhor ela beijar alguém que realmente gostasse. Eles continuaram jogando, mas Sakura ficou frustrada por não ter sido pareada com Natsuru. Ela tentou manipular o jogo, mas Akane percebeu e a lembrou das regras. Frustrada, Sakura terminou o jogo e os levou para uma sala cheia de suas bonecas estranhas. Natsuru e as garotas não tiveram coragem de dizer que a coleção de bonecas dela era um pouco assustadora, então ouviram enquanto ela falava sobre elas. Shizuku perguntou a Sakura qual boneca era a sua favorita. Sakura pegou uma boneca com aparência chamuscada e compartilhou a história de como seu amor por bonecas incomuns começou. Nesse momento, Mikoto interrompeu, perguntando a Natsuru por que ele não estava em casa. Mikoto então tirou uma panela grande de curry de sua mochila e convidou todos para comer. Durante a refeição, Sakura perguntou se Natsuru ia dormir na casa dela. Akane interveio, dizendo que se ele ficasse, seria um incômodo para Sakura. Sakura retrucou que Akane poderia ir embora se quisesse, mas Akane argumentou que se fizesse isso, Sakura poderia se aproveitar de Natsuru. Enquanto discutiam, Shizuku derramou curry na cabeça de Natsuru, fazendo com que Mikoto o acusasse furiosamente de desperdiçar comida. Shizuku sugeriu que Sakura levasse Natsuru ao banheiro para se limpar. Sakura concordou animadamente e mostrou a Natsuru o banheiro, indicando onde estava tudo antes de deixá-lo sozinho. Natsuru começou a se despir, mas hesitou, lembrando que ainda estava em sua forma feminina. Ele decidiu se transformar de volta, mas Sakura continuava encontrando desculpas para voltar, impedindo-o de mudar.
Percebendo que ela estava tentando vê-lo nu, Natsuru decidiu relutantemente tomar banho em sua forma feminina. Comentem, pessoal, por que ele está indo nessa forma? Enquanto Natsuru estava tomando banho, ele percebeu que Sakura havia voltado e já estava se despindo, então ele rapidamente pulou na banheira para se esconder. Ele podia ouvir Akane do lado de fora do banheiro tentando convencer Sakura a sair, mas ela estava sendo teimosa. As coisas pioraram quando Makoto tentou entrar no banheiro, levando Sakura e Akane a se unirem para pará-la. Enquanto isso, Shizuko havia retornado à sala de bonecas para dar uma olhada mais de perto no leão de pelúcia queimado. Mais tarde, quando todos, exceto Shizuku, estavam de pijama, ela perguntou quem teria a honra de dormir ao lado de Natsuru. Isso provocou outra discussão entre as garotas, levando à decisão de que Natsuru dormiria na sala de bonecas. Quando estava deitado na cama, ele não conseguia deixar de pensar em como Sakura tinha sido adorável durante todo o dia antes de adormecer. No meio da noite, Natsuru acordou em sua forma masculina normal. Ele estava prestes a voltar à forma anterior quando ouviu alguém entrar no quarto. Era Sakura quem se deitou com ele, feliz por estarem finalmente sozinhos. Ela começou a passar as mãos pelas costas dele, e Natsuru tentou impedi-la de chegar ao seu peito. Sakura notou que o cabelo dele estava mais curto e estava prestes a perguntar sobre isso quando Akane entrou de repente, disparando sua arma no ar. Natsuru implorou para Akane parar, mas ela se recusou, declarando que só pararia quando a garota intrometida estivesse morta. Natsuru rapidamente se transformou de volta em sua forma feminina para proteger Sakura das balas, percebendo que ela havia desmaiado de choque. Ele tentou argumentar com Akane, mas ela continuou atirando até que finalmente parou para falar. Antes que Akane pudesse dizer qualquer coisa, uma garota de cabelo roxo quebrou a janela, se apresentando como Rika. Ela atacou com uma arma semelhante à lâmina de Shizuku. Natsuru e Akane tentaram afastá-la, mas Rika facilmente desviou de suas tentativas. Nesse momento, Shizuku chegou e desarmou Rika com um movimento rápido. Shizuku exigiu respostas, mas Rika simplesmente se despediu e escapou pela janela. Após a partida de Rika, Natsuru notou que ela usava uma pulseira branca. Shizuku comentou que eles estavam em movimento, mas não explicou mais. Mais tarde, depois que Natsuru colocou Sakura na cama e pediu desculpas por envolvê-la em seu caos, Shizuku chegou. Ela perguntou a Natsuru o que tinha acontecido com Sakura antes do ataque. Natsuru a tranquilizou, dizendo que nada havia acontecido entre eles, e então saiu da sala. Na semana seguinte, Shizuku convidou Natsuru para sair em um encontro. Ele ficou cauteloso, suspeitando que ela pudesse ter alguma intenção oculta, possivelmente relacionada ao White Camphor que havia atacado eles na casa de Sakura. Shizuku prometeu que não tinha tais planos, mas Natsuru continuou duvidando. Enquanto eles conversavam, ele percebeu que a senhorita Yumi os observava. Antes que pudesse reagir, ela saiu correndo. Natsuru estava preocupado que ela espalhasse rumores sobre eles estarem namorando, mas Shizuku disse para ele relaxar. Interessantemente, enquanto a senhorita Yumi se dirigia para a redação, ela reconsiderou o que tinha ouvido e decidiu que devia ter entendido mal a situação. No dia do encontro, Shizuku preparou marmitas e se arrumou antes de sair para encontrar Natsuru. Quando se encontraram, ela comentou sobre sua chegada antecipada, e ele explicou que não queria ficar mal com ela. Ignorando o comentário dele, Shizuku começou a andar, mas quando viu que ele estava ficando para trás, ela pediu que ele andasse ao lado dela. Natsuru, a contragosto, concordou, lembrando-se de manter a fachada. Shizuku sugeriu visitar o aquário. Enquanto observavam os tubarões, Natsuru estava tão preocupado com a possibilidade de um ataque que não notou um tubarão se aproximando até que ele o assustou. Ele esbarrou em Shizuku, que o provocou por estar assustado. Embaraçado, ele negou, não querendo parecer fraco. Eles exploraram vários tanques e admiraram diferentes peixes. Mas Natsuru não pôde deixar de pensar em como o dia teria sido muito mais agradável se ele estivesse lá com Sakura. Ao passarem pela loja de presentes, Shizuku pediu a Natsuru que comprasse uma lembrança para ela se lembrar do passeio. Natsuru não entendia por que ela precisava de uma, já que ele não via como um encontro de verdade, mas comprou algo para ela mesmo assim. Ao saírem do aquário, Shizuku segurou a mão de Natsuru. A primeira reação dele foi se afastar, mas ele se lembrou de que fazia parte do teatro e deixou que ela segurasse sua mão. Natsuru perguntou se ele deveria ter permanecido em sua forma masculina e Shizuku respondeu que se fossem atacados, ela poderia lidar com isso sozinha. Depois de caminhar por um tempo, o estômago de Natsuru roncou e Shizuku sugeriu que eles se sentassem para comer o almoço que ela havia preparado. Quando eles se sentaram, Shizuku tentou dar uma salsicha para Natsuru de forma brincalhona, mas acabou caindo em cima dele. Ele rapidamente comeu e pediu para ela sair de cima. Após o almoço, Shizuku pediu que Natsuru colocasse o braço em volta dela. Ele fez isso com relutância, reclamando que isso os fazia parecer um casal. Shizuku o tranquilizou, dizendo que estava tudo bem e que ele tinha que aguentá-la, já que a garota dos seus sonhos nunca o deixaria segurá-la assim. Ela então perguntou por que ele gostava tanto da Sakura, e ele admitiu que não conseguia expressar seus sentimentos em palavras. Shizuku concordou com ele, dizendo que não se pode realmente conhecer uma pessoa sem namorar com ela. Natsuru pediu para ela esclarecer, mas ela não respondeu, seus pensamentos voltando ao incidente na casa da Sakura. Após um momento, ela compartilhou sua curiosidade sobre as intenções do moderador, especialmente desde que eles haviam enviado o White Camphor atrás deles.
Ela expressou sua frustração por ser manipulada e manifestou seu desejo de descobrir a verdadeira razão por trás de seus conflitos. Ao notar o silêncio de Natsuru, ela olhou e viu que ele havia adormecido. Mais tarde, Natsuru acordou de um sonho em que ele tinha uma namorada, apenas para perceber que estava dormindo com a cabeça no colo de Shizuko. Ele rapidamente se afastou, perguntando se ela havia feito algo com ele. Ela apontou que também tinha estado dormindo, então era impossível. Depois sugeriu que fossem para casa. Quando chegaram à fonte onde se encontraram pela primeira vez naquele dia, Shizuko perguntou se ele queria acompanhá-la até em casa. Ele recusou, dizendo que precisava voltar. Enquanto conversavam, Mikoto apareceu de repente e deu um chute no rosto de Natsuru, jogando-o contra a parede. Atordoado, Natsuru perguntou qual era o problema dela. Mikoto, irritada, exigiu saber por que ele tinha saído com Shizuku sem avisá-la. Ele tentou explicar que não foi um encontro, mas Shizuko piorou as coisas ao dizer que tinha gostado do tempo que passaram juntos. Natsuru implorou para Shizuko contar a verdade para Mikoto, mas Shizuko disse que só o ajudaria se ele a tratasse de maneira informal. Natsuru concordou, mas Shizuko ainda insistiu que tinha sido um encontro, o que deixou Mikoto ainda mais irritada. Natsuru insistiu que era tudo um plano para atrair o Camfer branco, mas Shizuko retrucou que nunca lhe disse isso, fazendo-o perceber que ela o tinha enganado para sair em um encontro com ela. Depois que Shizuko se afastou, Mikoto chamou Natsuru de traidor e deu-lhe um soco forte o suficiente para jogá-lo contra a parede. Mais tarde em seu quarto, Natsuru contou o incidente para Harakiri Tora, mas em vez de receber simpatia, a boneca riu dele, levando Natsuru a jogá-la no lixo. Assim que ele tentou entender por que Shizuko o enganou, Akane entrou em seu quarto exigindo saber por que ele saiu com Shizuko. Natsuru explicou que ele havia sido enganado e lembrou-a de que a única pessoa que ele gostava era Sakura. Akane então perguntou se ele saísse com alguém além de Sakura, quem seria. Depois de pensar um pouco, ele disse que não se importaria de estar com ela. Ao ouvir isso, Akane ficou tão animada que se transformou em sua forma Camfer e começou a atirar no local. Quando finalmente parou, ela disse a ele que, já que ele saiu em um encontro com Shizuko, ele tinha que sair em um com ela. Ela sugeriu que fossem a uma piscina ou praia, já que o verão se aproximava, e prometeu impressioná-lo quando a visse de maiô. O dia do encontro deles logo chegou e Akane estava muito animada para passar o dia e a noite inteira com Natsuru. Enquanto ela falava sobre os planos deles, percebeu que a pessoa respondendo era Shizuko. Akane pulou de surpresa ao ver que Mikoto também estava lá e perguntou como elas sabiam onde encontrá-las. Mikoto disse que não havia lugar na Terra onde Natsuru pudesse ir que ela não conseguiria encontrá-lo, enquanto Shizuko disse que era um segredo. Mikoto então disse a Natsuru para animar-se quando perceberam que ele parecia triste, e mencionaram que trouxeram um convidado especial só para ele. Para o aborrecimento de Akane, o convidado especial acabou sendo Sakura, mas Sakura estava mais interessada em saber onde estava a Natsuru feminina. Shizuko assegurou que a Natsuru feminina se juntaria a eles em breve, e todos foram para a piscina. Na piscina, as meninas estavam deslumbrantes em seus biquínis, mas Natsuru só tinha olhos para Sakura. Ele elogiou-a, mas ela perguntou onde estava o outro Natsuru. Quando ele a convidou para nadar, ela recusou, dizendo que não sabia nadar e preferia ficar com Shizuko. Akane e Mikoto, felizes que Sakura o rejeitou, convidaram Natsuru para nadar com elas. No entanto, perceberam que ele continuava olhando para Sakura, então o deixaram sozinho e tentaram outras atividades. Mais tarde, elas se juntaram a ele em uma espreguiçadeira. Mikoto provocou Akane e Shizuko e Sakura se juntaram a elas. Shizuko decidiu provocar Natsuru na frente de Sakura, pressionando seu peito contra o lado dele. Com ciúmes, Akane fez o mesmo, deixando Natsuru desconfortável. Sakura as incentivou. Shizuko pediu a Natsuru para ir com ela procurar o outro Natsuru. Antes de sair, eles viram Sakura cumprimentando 3 garotas. Quando eles voltaram, Natsuru havia se transformado em sua forma feminina e se sentia estranho no maiô. Sakura, animada, pediu para ela ensiná-la a nadar. Natsuru perguntou por que ela não pediu para o Natsuru masculino, e Sakura disse que ele era um cabeça de músculo, fazendo Natsuru dar um tapa na testa. No final, Natsuru levou Sakura para a piscina para ensiná-la a nadar, mas ela se agarrou a ele. Akane, sentindo ciúmes, tentou se juntar, o que levou a uma discussão entre as duas garotas com Natsuru preso no meio. Shizuko então interveio, dizendo que eles precisavam sair para fazer uma tarefa. Natsuru a seguiu grato para fora da piscina. Shizuko pediu-lhe para pegar algo para ela, mas deu-lhe direções incorretas. Enquanto tentava encontrar o caminho, ele acabou entrando em uma armadilha armada pelas garotas que haviam cumprimentado Sakura mais cedo. Cercados, eles se apresentaram como Sayaka, Ruka e Hitomi, e mencionaram que ele já tinha conhecido Rika. Eles revelaram que os moderadores tinham organizado tudo. Antes que pudessem elaborar, Akane disparou um tiro que passou perto de Natsuru. Ele a repreendeu, dizendo que se ela não pudesse mirar corretamente, não deveria usar uma arma. Ela insistiu que o tiro era para salvá-lo. As garotas tentaram intervir, mas Akane e Natsuru disseram para elas ficarem de fora. As garotas avisaram para não subestimarem o número delas. Nesse momento, Shizuko apareceu e anunciou que veio equilibrar a luta.
Ela confessou ter usado Natsuru como isca para atraí-los, dizendo que tinha perguntas para eles. Antes que pudesse continuar, a garota que usava magia disparou um feixe ofuscante no teto. Quando a visão deles clareou, a Camfer branca havia desaparecido. Mais tarde naquela noite, Natsuru voltou para o seu quarto depois de dizer a Sakura que a Natsuru feminina voltaria quando os fogos de artifício começassem. Akane estava prestes a repreendê-lo por isso quando seus animais de pelúcia entraram no quarto encharcados de um banho. Natsuru ficou tão bravo que ele mesmo espremia a água deles e os pendurava para secar. Enquanto eles estavam pendurados, ele perguntou a eles sobre o Weight Comfort e se os moderadores haviam entrado em contato recentemente, mas eles disseram que não. Enquanto ele falava, o telefone no quarto tocou e ele atendeu a ligação no quarto de Mikoto. Shizuko fez uma cena ao beijar um copo antes de entregá-lo a Natsuru, que parecia querer desaparecer. As ações dela levaram as meninas a perguntar o que estava acontecendo entre eles, mas ele insistiu que estavam interpretando a situação erroneamente. Shizuko então mostrou a eles o chaveiro que ele comprou para ela durante o encontro e admitiu que eles se beijaram durante o festival cultural. Mikoto imediatamente repreendeu Natsuru por esconder informações tão importantes dela. Em resposta, Shizuko o beijou bem na frente de todos. O choque de ver o beijo fez Akane desmaiar, dando a Sakura a oportunidade de pedir a Natsuru para sair com ela, pois ela tinha algo a dizer a ele. Assim que estavam no corredor, Sakura encostou Natsuru na parede e pediu para ele assistir aos fogos de artifício com ela. Natsuru pensou se deveriam esperar pelos outros, mas Sakura insistiu que ela era tudo o que ele precisava. Ele concordou relutantemente e a seguiu para longe do hotel, sua expressão vazia revelando que ele estava sob algum tipo de transe. De volta ao quarto do hotel das meninas, Shizuko tentou acordar Akane, mas Akane, ainda meio adormecida, a confundiu com Natsuru e tentou beijá-la. Percebendo seu erro, ela rapidamente se afastou, mas então decidiu que beijar Shizuko era como beijar Natsuru indiretamente. Ela pediu um beijo, mas com os olhos fechados, acabou beijando o coelhinho preto em vez disso. Ao perceber seu erro, ela jogou o coelho no lixo com raiva, exatamente quando Mikoto entrou na sala. Mikoto informou que Sakura e Natsuru estavam desaparecidas de seus quartos. Shizuko sugeriu que eles os encontrassem antes que o Camfer branco pudesse atacar. Enquanto isso, no jardim, Natsuru saiu momentaneamente do transe e se perguntou por que Sakura estava olhando para ele tão intensamente. Quando ela perguntou se seu olhar o incomodava, ele disse que não. Ela então se aproximou, pegou sua mão, e enquanto ele tentava processar seu comportamento incomum, ela colocou a mão em sua bochecha e perguntou o que Shizuku significava para ele. Em outro lugar, Shizuku, Mikoto e Akane se encontraram em uma multidão assistindo a queima de fogos depois de procurarem sem sucesso por Sakura e Natsuru. Shizuku sugeriu que se separassem, mas Mikoto se recusou, dizendo que se qualquer um deles encontrasse Natsuru primeiro, poderia tentar algo mais íntimo com ele. Akane assegurou a ela que não era como Shizuku, que se comportou como uma delinquente quando beijou Natsuru no quarto. Isso fez Mikoto perguntar a Shizuku por que ela estava interessada em um inútil como Natsuru quando poderia ter qualquer cara que quisesse. Shizuko admitiu que geralmente não se importava com caras, mas disse que havia algo em Natsuru que a fazia querer se esforçar mais para ter sua atenção. Akane então reclamou que tanto Shizuku quanto Mikoto tinham uma vantagem, mas quando se lembrou de que Natsuru a chamou de especial, começou a sorrir como uma boba. Shizuko e Mikoto a pressionaram para explicar o que a fez sorrir, e após ouvir sua história, decidiram se separar. De volta ao jardim, Sakura perguntou a Natsuru se ele estava apaixonado por Shizuko, e ele disse que não. Ela implorou para que ele a fizesse se apaixonar por ele, porque ela não queria que Shizuku arruinasse seus planos. Natsuru tentou recusar, mas Sakura disse que o recompensaria se ele fizesse o que ela pediu, então tentou beijá-lo. De repente, ela o empurrou, fazendo-o se transformar bem quando Mikoto chegou para atacá-los. Natsuru voltou aos seus sentidos quando Mikoto exigiu saber o que ele estava fazendo com Sakura. Ele afirmou que não fazia ideia do que ela estava falando, insistindo que estava sozinho. Mikoto o acusou de mentir e se virou para apontar Sakura, mas não vendo ninguém, Natsuru disse que ela provavelmente estava imaginando coisas. Nesse momento, Akane apareceu e começou a atirar em Natsuru, acusando-o de andar às escondidas com Sakura pelas suas costas. Natsuru não conseguia entender por que as garotas de repente se voltaram contra ele, mas antes que ele pudesse explicar, Shizuku o ameaçou com uma faca. Mais tarde, todos retornaram ao hotel e, enquanto se dirigiam para seus quartos, viram Sakura saindo do dela. Ela se desculpou por não cumprir a promessa de assistir aos fogos de artifício com eles, explicando que se perdeu após as compras. Natsuru, surpreso ao vê-la, perguntou se ela havia estado no jardim com ele antes. Quando ela confirmou, ele disse às outras meninas que estava dizendo a verdade. Sakura então sugeriu que todos fossem juntos à casa de banho e todos concordaram. Assim que Natsuru e Akane voltaram para o quarto, ele colocou os bichos de pelúcia na cama dele. Akane perguntou por que ele nunca tentou flertar com ela, admitindo que estava com ciúmes da atenção que ele dava a Sakura e às outras. Ela então implorou para ele a beijar. Natsuru apenas a encarou, então ela se levantou e tentou beijá-lo, mas Harakiri Tora interrompeu, pedindo a Natsuru para ligar a televisão.
Momentos depois, o telefone tocou e era Shizuko dizendo a Natsuru para encontrá-la e as outras no banho feminino antes de desligar. No balneário, Natsuru tentou não olhar para as mulheres ao seu redor, mas Sakura se aproximou sorrateiramente por trás e o abraçou. Enquanto ele lutava para se afastar, Mikoto, que estava ao lado de Akane, puxou sua toalha. Mikoto então trocou de lugar com Sakura e Akane apalpou seu peito, fazendo-a lutar até conseguir escapar e entrar no mesmo banho que Shizuku. Shizuku se aproximou, pressionando seu peito contra ele, e perguntou o que ele havia feito com Sakura quando eles saíram do quarto. Os olhos de Natsuru de repente ficaram vazios, e antes que ele pudesse responder, Sakura se juntou a eles, o que levou Shizuku a sair do banho. Quando Sakura viu Shizuku sair, lembrou Natsuru de sua promessa. Quando Akane e Mikoto entraram no banho, perguntaram a Sakura onde estavam Natsuru e Shizuku, e ela lhes disse que eles já tinham saído. Enquanto isso, Natsuru foi ao quarto de Shizuku e começou a se aproximar dela. Confusa com sua repentina ousadia, Shizuku perguntou por que ele havia mudado de ideia. Natsuru disse a ela apenas para aceitar suas investidas e parar de resistir. Shizuku o beijou, colocou a mão dele em seu peito e disse que ele era a primeira pessoa com quem ela concordou em se aproximar. No entanto, ela perguntou por que ele tinha vindo até ela. Natsuru admitiu que Sakura o havia convencido, o que deixou Shizuku irritada. Ela o nocauteou, dizendo que não gostava que ele só estava interessado nela porque outra pessoa lhe disse para estar. Enquanto isso, no quarto de Sakura, ela instruiu o Camfer branco que eles precisavam eliminar Shizuku e os outros. Na manhã seguinte, ao se reunirem no saguão do hotel, Akane contou a Natsuru que Shizuku o levou para o quarto deles depois que ele desmaiou no corredor. Nesse momento, Sakura e Shizuku chegaram. Quando começaram a caminhar para fora, Sakura segurou no ombro de Shizuku e disse para ela deixar o orgulho de lado. No entanto, quando Shizuku se virou para ela, Sakura não estava por perto. No entanto, Shizuku suspeitava que Sakura estava escondendo algo, então ela não acreditou quando Sakura negou ter dito qualquer coisa. Poucos dias depois de voltarem da viagem, Shizuku convidou Natsuru para sua casa e mostrou a ele o leão queimado que ela havia pego no lugar de Sakura. Natsuru perguntou por que ela tinha pego o animal de pelúcia querido de Sakura, mas ela ignorou a pergunta dele e deu um tapa no leão para acordá-lo. Assim que o leão acordou, Shizuku ordenou que ele explicasse a Natsuru o motivo pelo qual os Camfer foram criados e feitos para lutar entre si. O leão revelou que em uma galáxia distante, duas forças poderosas estavam presas em uma luta interminável por domínio. Os moderadores eram os únicos que podiam intervir. O lado que venceu entre os guerreiros Camfer decidiria qual força governaria a galáxia. Natsuru pegou o leão, exigindo mais informações, mas ele voltou a dormir. Shizuku então sugeriu que Sakura poderia estar conectada aos moderadores, mas Natsuru recusou-se a acreditar nisso. Percebendo que precisava provar seu ponto, Shizuku levou-o para seu quarto e o empurrou na cama. Natsuru perguntou por que ela estava fazendo isso, e ela explicou que queria refrescar sua memória sobre a noite da queima de fogos. Ela o beijou, e o beijo trouxe de volta suas lembranças. Enquanto estavam deitados na cama dela, Shizuku contou a ele sobre uma ex-Camfer que havia morrido em batalha. Ela queria vingança pela morte de sua amiga e implorou para ele ajudá-la. Depois de sair da casa de Shizuku, Natsuru foi ver Sakura para confrontá-la e entender por que ela fez o que fez. No entanto, Sakura o chamou de tolo e o culpou por não seguir suas instruções, o que permitiu que Shizuku se tornasse um problema. Natsuru deu um passo para trás, mas ela o seguiu, expressando seu desdém por meninos antes de transformá-lo em sua forma feminina. Ela então o incentivou a viver como uma garota ao seu lado e se juntar à sua causa ao invés de se opor a ela. No dia seguinte na escola, Akane, Mikoto e Shizuku se encontraram no sopé da escadaria que levava ao telhado. Cada garota ficou surpresa ao ver as outras, pois cada uma acreditava que Natsuru as havia convocado separadamente. Quando chegaram ao terraço, estava vazio, mas Shizuku sentiu um ataque iminente e alertou os outros. Eles se moveram bem a tempo para evitar um tiro de um dos White Camfer. Enquanto se preparavam para a batalha, Shizuku e os outros exigiram saber quem estava dando as ordens. O White Camfer respondeu que eles teriam que derrotá-los para descobrir, o que eles fizeram. Antes que pudessem obter qualquer informação, Natsuru os atacou. Akane e Shizuku tentaram subjugá-lo juntos, mas Sakura interveio. Shizuku então perguntou o que Sakura era, sabendo que ela não era uma Camfer típica. Sakura respondeu enigmaticamente que eles nunca descobririam a menos que a derrotassem, e antes que pudessem reagir, ela os incapacitou. Quando eles recobraram a consciência, estavam acorrentados. Sakura revelou que os Camfer brancos foram criados para eliminá-los porque sua aliança estava perturbando seus planos. Ela explicou que se Natsuru ficasse um menino, o lado deles venceria, mas se ele permanecesse uma menina, ela venceria. Foi por isso que ela o convenceu a se juntar a ela, sabendo que ele escolheria permanecer menino, porque se importava com os três. Ela os manteve vivos para que Natsuru pudesse eliminá-los. Quando ele se aproximou com uma bola de fogo, ele notou o chaveiro de Shizuku e saiu do controle dela. Surpresa! Sakura tentou recuperar o controle sobre ele.
Natsuru a enfrentou e declarou que, embora tivesse sentimentos por ela, não ficaria do lado dela. Sakura, furiosa, tentou atacar as meninas, mas Shizuku se libertou e interceptou seu ataque. Em resposta, Sakura ordenou que o Witchkampfer as derrubasse. Shizuku e os outros ganharam força, afastando o Kampfer branco enquanto seus mensageiros torciam por eles. Vendo a maré virar contra ela, Sakura tentou hipnotizar Natsuru novamente ao beijá-lo, mas ele resistiu e voltou à sua forma masculina. Com raiva, ela deu-lhes um tapa. Notando a confusão, as garotas lançaram suas armas em Natsuru. Sakura então ordenou que sua fogueira recuasse. Depois que eles foram embora, as garotas repreenderam Natsuru por tentar beijar Sakura, apesar de tudo que ela havia feito. Ele apontou que Sakura havia fugido, mas eles ignoraram, concentrando sua frustração nele. Natsuru, se sentindo encurralado, explicou que estava tentando se libertar da influência de Sakura. Shizuku e os outros, entendendo suas intenções, finalmente se acalmaram. Eles se reagruparam, determinados a encontrar uma maneira de parar Sakura e a Cânfora Branca de uma vez por todas, enquanto Natsuru prometia apoiá-los e lutar ao lado deles. Alguns meses depois, na véspera de Natal, Natsuru acordou e descobriu que havia trocado de corpo com Harakiri Tora. Em pânico, exigiu que Harakiri encontrasse um jeito de trocá-los de volta. Harakiri, agora no corpo de Natsuru, vestiu-se ansiosamente e saiu para aproveitar sua nova liberdade. Durante seu passeio, encontrou outros mensageiros que também haviam trocado de corpo com seus Kanfor. Eles decidiram experimentar suas novas formas humanas indo a um restaurante para comer, saboreando a sensação de fome pela primeira vez. Enquanto isso, Shizuku, Akane e Mikoto, agora habitando os corpos de seus mensageiros, reuniram-se na casa de Natsuru para elaborar um plano para recuperar suas formas originais. Em outro lugar, os mensageiros terminaram uma refeição de panela quente e estavam prestes a sair sem pagar. Os funcionários do restaurante, se recusando a deixá-los ir sem pagar a conta, obrigaram-nos a fazer um show para os outros clientes. Após a apresentação improvisada, eles encontraram Sakura, que os convidou para um parque de diversões estranho. À medida que os mensageiros experimentavam várias emoções e dores, Natsuru e os outros também sentiam essas sensações, tornando-os cada vez mais ansiosos sobre as atividades de seus corpos. No parque de diversões, os mensageiros no corpo de Sakura e outros encontraram Higasa, que os apresentou a alguns jogos duvidosos, que os mensageiros aproveitaram bastante. Após os jogos, o mensageiro no corpo de Sakura correu para uma capela e confessou sentimentos por várias garotas, incluindo a representante de classe do Natsuru, a vice-representante de classe e a Kei. De repente, a vice-representante de classe e a Kei, vestidas como freiras, apareceram e declararam que ela deve expiar seus pecados através do trabalho. No entanto, antes que eles pudessem envolvê-la em seus planos, os outros mensageiros arrombaram a parede, declarando que estavam lá para resgatá-la. Sakura, confusa, perguntou por que eles correriam tal risco por ela. Eles responderam que ela era a única que realmente se importava com eles. O momento emocionante deles foi interrompido pela representante da turma e sua ajudante, que insistiram que não deixariam Sakura ir. Os mensageiros avançaram, mas Harakiri escorregou em uma pedra e caiu. Quando os outros foram ver como ele estava, ele mencionou que podia realmente sentir dor. Esta revelação levou-os a revezar-se batendo uns nos outros por curiosidade e diversão. Mais tarde, despediram-se de Sakura e partiram no trenó mágico do Papai Noel. No final, foi revelado que todo o incidente de troca de corpos fazia parte de uma história de Natal lida para uma criança. E é aqui que o anime de hoje termina. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal e nos vemos no próximo.